um outro conceito importante e a gente trazer algumas reflexões sobre ele, que é sobre o conceito dos valores, né? Assim, o que são valores, né? Qual é a relação que eles têm com o sentido que a gente vem tanto comentando aqui, né? E aí acho que a Thaline pode começar falando um pouco, né? Dessa ideia inicial sobre o que são valores. Então, trazendo alguns elementos, né, Matheus, assim, a partir das nossas leituras, de tudo que a gente vem construindo, tentando conhecer melhor a logoterapia, né, acho que a gente pode dizer que valores, eles são alguns elementos objetivos, né, com os quais a gente se relaciona e que tem um caráter orientador, como a gente já vinha colocando dentro do nosso bate-papo, que tem um caráter atrativo também, e por isso mesmo tem a ver com afetos, igual a gente estava conversando também. Eu gosto de fazer um exemplo, assim, quando eu falo de valores, né, que essa própria experiência de você, no caso nosso aqui, escolher um vídeo no YouTube, mas em outros contextos que a gente trabalha na escola dos sentidos, às vezes a gente divulga um grupo de estudo, às vezes a gente divulga uma live, né? E eu costumo até colocar para as pessoas, assim, muitas pessoas vão passar por esse anúncio da live, por esse anúncio do grupo de estudo, por esse anúncio do aulão, e aquilo não vai dizer muito para elas, né? Assim, elas vão apenas passar, virou apenas uma publicação, uma propaganda, enfim. Mas para você que está aqui, né, para as pessoas que chegam e vão estudar com a gente no grupo de estudo, chegam e vão ler um livro conosco, ou vêm para um aulão, certamente, né, aquilo que a gente anunciou, que tem a ver com a logoterapia, que tem a ver com sentido, que tem a ver com valores, te atraiu. Te atraiu a ponto de você tomar atitudes efetivas, se inscrever, fazer o pagamento da inscrição, no nosso caso aqui do YouTube, clicar no vídeo, né, e dar esse tempo, né, se dar esse tempo conosco e com esse assunto. No caso das lives lá no Instagram, né, ver a notificação e entrar diante de tantas possibilidades, diante de tantas lives, de tantas outras coisas que a pessoa poderia fazer, né? Então, a gente vê nesse pequeno exemplo que há algo de valor ativo aí. Então, assim, há algo da experiência da logoterapia, há algo desse tema que a Escola do Sentido está trazendo, que te atravessa, que te chama, que te convida, que te convoca. Então, esse é um exemplo de como a gente pode falar de valores sem necessariamente estar falando de questões morais, né, que são um elemento, mas que não é tudo que se tem a dizer sobre os valores, eles não se encerram nessa experiência, e como ele pode ser efetivo nas nossas vidas, né? Porque, assim, às vezes eu sinto que quando as pessoas falam de valores, elas falam muito de conceitos, e acho que a gente, quando discute isso, a gente fala muito de ação, né? De afetação. Então, tem a ver com, como eu coloquei aqui no exemplo, de você clicar, de você ler, de você buscar, né? Então, assim, a gente, por exemplo, abre grupo de leituras, e a gente abriu um grupo recentemente sobre o livro Teoria e Terapia das Neuroses, né? Então, assim, foi um livro que a gente percebeu que trouxe, né, que atraiu, que convocou muitas pessoas a estar lendo conosco. Então, certamente algo nesse livro atrai e é valorativo para as pessoas que vieram, né, para as pessoas que se dispuseram o seu tempo. Então, acho que o valor ele tem essas características, né, que pelo menos para começar a nossa conversa, tem a ver com esse atrair, com esse convocar, com essa questão de nos mobilizar, e passa por uma experiência afetiva, não apenas, vamos dizer assim, se encerra no afeto, mas certamente tem uma questão afetiva envolvida. Realmente, essa ideia é uma ideia-chave, né, para os valores, essa ideia de que os valores, eles mobilizam a nossa existência. Eles estão presentes, né, e nós não somos indiferentes aos nossos valores, por mais que a gente tenha essa liberdade de escolher corresponder ou não a esses valores, né, diante da consciência que tomamos sobre quais são eles, né, quais são esses valores que se apresentam à minha existência em particular. E é um tema muito, muito caro, né, assim, para a logoterapia.
O Frankl defende radicalmente, né, essa ideia de que os valores estão no mundo, né, inclusive, eles estão de uma forma objetiva no mundo, eles dizem respeito ao correlato objetivo dessa espiritualidade, desse mundo do humano, e que independente de mim, eles estão lá. Alguns podem me convocar, outros podem convocar você a uma correspondência, mobilizar você de alguma forma, né? Mas eles estão aí, eles fazem parte dessa história da humanidade, né? Que ele deixam rastros de sentidos, né? Porque, afinal de contas, a ideia de valores perpassa e se entrelaça com a visão sobre o sentido da vida, né? O entendimento, melhor dizendo, sobre o sentido da vida. Porque o sentido vivido vira um valor de outrora, né? Então, a experiência de um sentido vivido pela humanidade em determinada época, ela se configura enquanto um valor, enquanto um dado objetivo de uma experiência de sentido, que pode, inclusive, ser repassada, mas não necessariamente será mobilizadora de uma existência particular. Pode ou não, né, se apresentar aquela existência como algo que a convoca, que a atrai, que a mobiliza, né? E os valores também podem nos afastar de certas situações, decisões, justamente por divergirem muito, serem extremamente contrárias àquilo que nós, de certa forma, nos direcionamos ou estamos inclinados existencialmente. E eu acho que um ponto bacana assim, para a gente refletir sobre os valores que são essas possibilidades de vivência de sentidos, é que o Frankl apresenta 3 caminhos, de 3 vias valorativas que se apresentam a nós, né, e que justificam também essa possibilidade de sempre poder se desvelar no sentido diante da vida, né? E essas vias são os valores criativos, os valores vivenciais ou de experiência e os valores atitudinais. Os valores criativos tendo uma relação com esse dar ao mundo, né, esse criar, aquilo que pelos meus talentos, pelas minhas habilidades, eu sou capaz de oferecer, de criar, né, de transformar o mundo, né, a partir das minhas iniciativas próprias. Os valores vivenciais ou de experiência, como aquilo que de uma forma passiva eu recebo, eu desfruto, eu contemplo, né, diante da minha experiência com esse mundo. Pode ser a natureza, pode ser uma vivência religiosa, né, pode ser uma vivência amorosa, né, diante dos relacionamentos. E os valores de atitude, justamente trazendo essa reflexão sobre a possibilidade de encontrar sentido até em meio ao sofrimento, diz respeito à possibilidade, né, de, diante de um sofrimento inevitável, a gente ainda poder escolher a forma como vivenciaremos esse sofrimento, a forma como nos posicionaremos diante dele, né? Vivendo, por exemplo, questões como o heroísmo, né? Resguardando a nossa dignidade diante de situações que talvez sejam extremamente sofridas ou difíceis, desafiadoras de se passar, né? E, só para finalizar essa ideia sobre essas vias valorativas, tem mais 2 pontos a comentar sobre os valores. Uma, que o Frankl fala que a importância que se para que a gente viva os sentidos, né, vivencie sentidos na nossa vida, e a gente ter uma abertura diante da vida para flexibilizar-se e direcionar-se às possibilidades de valor que se adequam a cada situação que estamos passando, né? Então, muitas vezes as pessoas acabam tendo dificuldade de vivenciar sentido na vida porque se fixam somente em um desses possíveis caminhos de valores, né? Acabam vivendo somente a questão do trabalho, da produção, da criatividade, né? E muitas vezes isso vai, essa idolatria por um único caminho, né? Ela vai afastando aquela existência de outras possibilidades que poderiam enriquecer a vida dela e que em algum momento já não pode mais estar tão acessível
a essa existência, né, em particular, aquele caminho que já foi tão presente e favorável nesse sentido, né? E uma outra questão importante que eu queria comentar é que o Frankl tem uma frase que demarca um pouquinho também, eu gosto muito, que ele traz que quando a gente vivencia coisas que são boas na vida, a gente tem que desfrutar elas, né? Quando a gente não pode, quando a gente vivencia algo que não é bom na nossa vida, a gente deve transformar essa realidade em algo que seja bom. E, quando não for possível transformar essas realidades, a gente deve transformar a si mesmo, mudar a si mesmo, né? E, em alguma medida, eu vejo nessa frase também essas possibilidades dessas 3 vias de valores, né? O desfrutar como aquilo que eu recebo, que eu sou capaz de receber, contemplar, saborear a partir da minha experiência, o transformar como aquilo que eu sou capaz de, pelas minhas iniciativas, modificar, né? Criar algo, né? E diante da impossibilidade de criar ou de desfrutar porque não é bom aquela situação, e de criar porque não posso transformar aquilo ou evitar aquela situação de estar acontecendo, eu sou desafiado a mudar a mim mesmo, a crescer, a me enriquecer diante dessa situação, mudando a mim mesmo, né? De uma forma que isso possa favorecer essa experiência de sentir. Eu queria apenas acrescentar, né, assim, eu acho que até pelos contrapontos que nós fomos fazendo com o sentido da vida, né, que essas experiências que tu foi trazendo, né, Matheus, os 3 caminhos possíveis, e nossa dificuldade ou desafio de ter que lidar com os 3 a cada momento, né, faz com que a gente precise ver, né, pensar nessa questão desses rastros que tu colocou. Então, assim, a gente vinha falando do sentido como episódico, né, como aquilo que é irrepetível, e aí já não, os valores têm esse caráter de uma certa experiência, né, assim, é como se a gente fosse conseguindo se encaminhar melhor por um desses caminhos, igual você falou. Então, a gente vai criando registros a partir das experiências de sentido que nós mesmos vamos tendo, e esses registros, esses rastros vão ajudando a gente a, em outras novas situações, vivenciar caminhos, seja de valores, né? Seja por esse dar, ofertar, como você falou, seja por essa, vamos dizer, essa experiência de conseguindo receber algo, né? Do mundo, das pessoas, das circunstâncias, ou dessa questão atitudinal. Então, assim, diferentemente do sentido que tem a ver com o presente, o episódico, o valor tem esse caráter mais geral, que tem a ver com a nossa história, mas que tem a ver com o nosso horizonte de futuro, e também tem a ver com a nossa experiência do presente enquanto possibilidade a ser desdobrada. Então, acho que os valores, né, tal como são entendidos, eles têm esse olhar mais amplo, o sentido tem um caráter mais particular, digamos assim, mais singular, né? E uma outra coisa importante é que quando a gente falou na questão do sentido da vida, a gente frisou a questão de ser de pessoa para pessoa, né? Então, assim, é muito particular, é muito singular, não dá para você responder por outra pessoa, por esse exato motivo é que não dá para prescrever sentido, como a gente já pontuou, né? Já os valores, ele tem um caráter mais de comunhão. Então, assim, as pessoas podem comungar valores, elas podem, através de suas trocas, através das suas afetações, comunicar valores umas para as outras. Não só no sentido da fala, mas da experiência, né? Da forma como nos encontramos enquanto pessoas. Então, às vezes, um encontro a partir de um olhar, a partir de uma expressão, a partir de uma cumplicidade, já comunica valores. Então, acho que também tem essa demarcação importante, né, que acho que é um contraponto, que significa que tem uma complementariedade, não que assim o melhor é melhor o sentido ou é melhor o valor, mas que são experiências diferentes, né, que são conceitos que falam de vivências a partir de perspectivas diferentes, né. E para concluir assim, acho que é importante trazer dentro dessa ideia da diferenciação, né, um exemplo que o Frank traz, que eu acho bem legal quando ele fala de sentido da vida, e que às vezes a gente traz nos nossos grupos de estudos, traz para ler o trecho
e nos contextos em que a gente fala desse assunto, que o Frank, no livro A Vontade de Sentido, né, ele fala sobre a experiência de sentido ser análoga, né, assim, ser uma alegoria com a partida de xadrez. E lá ele conta, né, que, por exemplo, se você for perguntar para um mestre do xadrez qual é a melhor jogada para ganhar uma partida de xadrez, ele vai perguntar qual é a situação de jogo. Né, assim, então, até comentando nos grupos, assim, eles conhecem pelas letras, né, pelas casas, assim, a gente tem o tabuleiro decorado, mas eles precisam saber qual é a situação de jogo. Só a partir dela é possível ele te colocar, te dizer qual é a melhor jogada dentro daquela circunstância. Então, ajuda muito a gente a pensar a analogia com o sentido da vida como essa experiência situacional. Não dá para alguém prescrever para você, não dá para alguém prescrever para mim, exatamente porque essa pessoa ela não estará na situação como você está, né? Assim, com seus valores. É uma situação totalmente única, né? Como o Matheus, como tu colocou, né, Matheus? E essa unicidade constrói uma situação que só pode ser vivenciada e respondida por você. E aí eu acho legal que esse mesmo exemplo do xadrez, essa analogia, o professor Ivo, no seu livro, né, Ética e Sentido da Vida, a ética do sentido da vida, ele traz para conversar um pouco e trazer uma analogia para os valores. Então, usando a analogia do xadrez, ele faz uma comparação de que no xadrez você pode ter táticas. Então, até acho que no livro ele traz o exemplo de um direcionamento que seria assim, não perca a sua rainha durante o jogo. Essa é uma tática dentro do jogo que vai te ajudar a ganhar em muitas situações. Assim, ela vai ser uma tática possível que em diversas situações ela vai poder lhe ajudar. No entanto, ela não responde a tudo, porque podem haver situações de jogo em que a sua melhor resposta, sua melhor chance, sua melhor jogada seja exatamente perder a rainha em nome de uma outra configuração que vai te levar à vitória. Então, essa analogia ajuda muito a gente a pensar sobre os valores. Os valores vão nos ajudar a orientar muitas decisões da nossa vida. Eles vão entregar para nós uma tática que tem a ver com a nossa existência, que vai nos ajudar a resolver muitas questões, dar muitas respostas. Mas muitas não quer dizer todas. Então, vai haver situações ímpares, né, extremamente inéditas, em que talvez você vá ter que dar uma resposta igualmente inédita para você, que não estava nos seus registros anteriores, que você não vivenciou sentido com aquilo ainda, mas que, diante da circunstância totalmente particular, você entendeu que era a possibilidade mais valiosa a ser desdobrada. E, a partir daí, foi possível vivenciar sentido. Então, o valor tem essa riqueza, mas tem essa limitação. Né? E é importante a gente entender essas riquezas e limitações, tanto da experiência valorativa, como as particularidades da vivência de sentido, para a gente ter uma noção e nos ajudar na nossa experiência humana, né? Assim, na pergunta do Arthur, que motivou o nosso bate-papo atual, né? Ele pergunta se a gente atua como psicólogo, né? E sim, atuamos como logoterapeutas, como psicólogos, e certamente isso tem desdobramentos e implicações na nossa clínica, que nós vamos conversar no outro vídeo com vocês, mas, para além da clínica, orienta a nossa própria experiência humana, né? Então, esse nosso conhecimento, essa compreensão sobre valores, sobre sentido, pode nos ajudar, e nos ajuda, a um posicionamento pessoal diante das questões da nossa própria existência, né?